Flamengo oficializa proposta de 40 milhões de euros por Lucas Paquetá e agora aguarda a resposta do West Ham. Tem também informação, nação, sobre Casemiro, volante da seleção brasileira e também do Manchester United. Ele vai ficar livre no mercado agora no meio do ano. Você, flamenguista, gostaria de contar com Casemiro no Mengão? E tem também, nação, o técnico do Vasco falando que o Vasco não sofreu, que o goleiro não defendeu quase nada, que o goleiro do Vasco não sofreu perigo de gol. Era só o que faltava, nação. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa tarde de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, dá uma hypada e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão e olha só aqui, ó. O Flamengo seguirá com a equipe principal em ação no Carioca a partir de agora, independentemente dos resultados obtidos. A escalação será definida pelo técnico Felipe Luiz, priorizando a condição física de cada atleta para evitar lesões e otimizar o desempenho dos jogadores. Então, a partir de agora, Flamengo vai seguir com a cavalaria máxima. O Sub-20 não vai jogar mais pelo Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo vai seguir com a equipe principal. Felipe Luiz vai mandar a campo quem tiver melhor fisicamente. A escalação vai ser feita para quem tiver melhor condições físicas. E o Flamengo, que estava voando ontem em campo, eu fiquei impressionado. No vídeo de hoje de manhã eu falei com vocês, eu fiquei impressionado com o desempenho físico dos jogadores. E olha só, nação, Emerson Royal, que fez uma boa partida, eu vi lá ele dando uns 3 ou 4 cruzamentos na área que poderiam ter saído gol, mas o goleiro do Vasco virou nóia, pegou tudo. Emerson Royal fez os cruzamentos certeiro, mano. Certeiro ontem. E olha só a informação que teve. Emerson Royal, durante as férias, ele ficou 15 dias das férias dele, ele ficou se dedicando aos treinamentos. Bem que ele falou que queria voltar voando nessa temporada 2026. Ele falou, ó, vou treinar nas férias para voltar voando em 2026. E olha só, voltou muito bem. Nação, eu peço a você que é torcedor do Flamengo, vamos apoiar, mano. Vamos apoiar, vamos incentivar. Nada de vai agora no início da temporada. Vamos apoiar os jogadores do Flamengo. Eu acho que é hora de apoio agora. Emerson Royal, pelo menos ele está se esforçando, mano. Pelo menos ele está se esforçando. De 25 dias de férias, ele tirou 15 dias para treinar, se abdicando de passear com a família para estar treinando e voltar bem agora. Então, vamos apoiar os jogadores do Flamengo. Eu acho que agora é hora de apoiar e não de vaiar. Emerson Royal, que fez uma ótima partida ontem diante do Vasco da Gama, show de bola. E só lembrando, nação, que o elenco do Flamengo volta a treinar amanhã, na sexta-feira. O Flamengo volta aos treinos, né? Focado agora para enfrentar o Fluminense nesse domingo. Eu acho que é às 18 horas, hein? O jogo contra o Fluminense. Eu acho que são às 18 horas no domingo. Jogaço, hein, nação? Jogaço. O bicho vai pegar, nação. E olha só, galera, o Flamengo subiu uma posição no ranking da Deloitte, né? E agora é o 29º clube mais rico do mundo. 29º clube mais rico do mundo é o Mengão e os antes morde as costas. Olha só aqui, ó. O Flamengo tem a receita de 202,7 milhões de euros, como o 29º time mais rico do mundo. No topo, né, está o Real Madrid. Ele arrecada aí 1,1 bilhão de euros, né? Ele arrecada 1 bilhão de euros por temporada. O Real Madrid, que é primeiro lugar, o Flamengo tá em 29º, show de bola, o Mengão malvadão. Galera, olha só, o técnico Fernando Diniz ontem, em coletiva, mano, eu acho que ele viu outro jogo ontem. Só pode ser isso, ele viu outro jogo ontem. Ele falou que o Vasco não sofreu ontem, mano. Que o goleiro do Vasco não defendeu bola difícil, não. Que o Flamengo não incomodou a defesa do Vasco, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou trazer aqui pra vocês o áudio dele aqui. É só ouvir. Cara, eu achei que era IA.
Eu achei que era inteligência artificial, mas aí eu fui pesquisar, não é inteligência artificial não. Ele falou realmente isso, que o Flamengo não incomodou o Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui pra vocês, olha só aqui, ó. Pera aí. Chances contundentes. Vou trazer agora pra vocês. O Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0x0, era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. O Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0x0, era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. O Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0x0, era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. Mas chance criada Mano, de defesa muito... falando que não teve chances na cara do gol, que não teve chances contundentes. Pelo amor de Deus, Léo Jardim salvou o Vasco de um vexame. Léo Jardim salvou o Vasco de um vexame, nação. Ontem era pra ter sido 5, 6x0, mano. Esse cara viu outro jogo, não tem... É igual os vascaínos. Esses caras são iludidos, só pode. É igual os vascaínos falando que se o jogador do Vasco não é expulso, que o Vasco não perderia o jogo. Que foi roubo do juiz. Que o Flamengo só venceu por causa do juiz. Mano, enquanto vocês vascaínos seguirem nesse raciocínio, o Flamengo vai seguir reinando, mano. Vocês têm que cair na realidade, O Vasco não tem um time capacitado para enfrentar o Flamengo. São 35 jogos, 20 vitórias do Flamengo, apenas 2 vitórias do Vasco. Então vocês estão em Nárnia, os vascaínos, eu acho que eles moram em Nárnia, mano. Eles entram no guarda-roupa e vai lá pra Nárnia. Só pode ser isso, não tem condição. Não tem condição, mano, pelo amor de Deus. Mas enquanto eles estiverem nessa teoria deles, a gente vai continuar superior por muitos anos. Pois eles vivem no mundo da lua, só pode ser, não tem condição, velho. O que esse técnico falou aqui, ó, é o mesmo que a torcida fala também. É o mesmo que a torcida fala. Sem condições. Vamos seguir aqui, nação, com as informações do Mengão. Próximo jogo do Flamengo é o Fla-Flu, né? Dia domingo. Olha só, ingressos para Flamengo e Fluminense já estão sendo vendidos. Confira aqui os valores. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Fluminense no domingo, dia 25, às 18 horas. 18 horas, hein, nação? 6 da noite, no Maracanã. Para o Clássico, os ingressos já estão à venda. As vendas tiveram início às 10 da manhã dessa quinta-feira, dia 22. E a compra dos bilhetes é feita exclusivamente pelo site flamengovisitante.futebolcard.com. Olha, eu vou repetir para vocês que quer comprar ingresso. flamengovisitante.futebolcard.com. É isso aí. Confira aqui os valores, olha só. Setor Norte, Flamengo, R$100 a inteira, R$50 a meia. Setor Leste Superior Misto, R$120 a inteira, R$60 a meia. Leste Inferior Misto, R$140 a inteira, R$70 a meia. Oeste Inferior Misto, R$180 a inteira, R$90 a meia. Maracanã Mais, né, que é o mais caro, é o Bambambam lá, R$700 a inteira, 387,50 centavos a meia. Tá aqui, né, nação, o preço dos ingressos do Fla-Flu. Eu acho que a torcida do Flamengo vai comparecer, hein? Eu acho que vai comparecer depois desse jogo aí, que o Flamengo jogou contra o Vasco, dessa forma que jogou, a nação vai se empolgar, hein? Vai se empolgar. E a torcida do Fluminense, pelo que eu conheço, vai ficar com medo, hein? Vai ficar assombrada e não vai no Maracanã, não. Olha só aqui, nação, Flamengo consegue carga extra de ingressos para a Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro. Olha só, o Flamengo conseguiu uma carga extra de ingressos para o duelo contra o Corinthians pela Supercopa Rei. Esses bilhetes extras serão destinados aos sócios torcedores rubro-negros. A carga extra se refere a ingressos do setor norte. O valor é de R$215, norte superior, e R$352, norte inferior. As vendas se iniciam nessa sexta-feira, amanhã, né? Dia 23, às 10 horas da manhã. Só lembrando que quem toma conta desses ingressos é a CBF, hein, nação? Informação aqui da Raíssa Simplício
por Gabriel Órfão dos canais Paparazzo Rubro Negro. Show de bola a informação. Dia 1º lá em Brasília, no Mané Garrincha, hein? Mané Garrincha em Brasília, dia 1º, Flamengo e Corinthians, o bicho vai pegar, nação, vai pegar mesmo. Vamos para mais informações do Mengão. Olha só aqui, ó, mercado da bola, Flamengo analisa possível contratação do volante Danilo do Botafogo. Olha só aqui, o Danilo está hoje, né, em um cenário de avaliação por parte do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Os agentes do atleta o ofereceram ao Palmeiras primeiro, que optou por não seguir com as negociações por conta dos valores oferecidos. Eles acharam muito alto o valor do volante. Diante da recusa do Palmeiras, os empresários de Danilo o ofereceram ao Flamengo, perguntando se há ou não interesse em prosseguir com as negociações. O Flamengo então está analisando a situação. No momento não há nenhuma negociação em andamento, apenas análise que está sendo feita, né, nação? A informação primeiramente veio do De Laurentiis, né, e foi confirmada pelos canais Paparazzo Rubro Negro através do jornalista Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro. Flamengo que tá de olho nesse volante do Botafogo, né? O Botafogo que sofreu transfer ban, tá difícil lá, não pode contratar, não pode contratar. A barca, ó, tá saindo do Botafogo, vários jogadores deixando o Botafogo, e o volante Danilo foi oferecido ao Palmeiras não se interessou, agora foi oferecido ao Flamengo. Só lembrando que Jorginho, meia do Flamengo, Jorginho, né, o maestro do Flamengo, ele foi oferecido primeiro ao Palmeiras. O staff do Jorginho ofereceu ele ao Palmeiras. Palmeiras não quis. O Abel Ferreira não quis o Jorginho. O cara só gosta de brutamonte, né, cara? Viu o Jorginho ali, franzininho, magrinho. Não quero não serve pra nós não. Flamengo foi lá, ó. Vem cá, Jorginho. Vem cá jogar no Mengão, vem, Jorginho. Um dos melhores meia do país. Flamengo contratou e veio não precisou o Flamengo pagar por ele. Venceu o contrato dele lá na Europa e ele veio jogar no Mengão. Flamengo pagou salário e luvas. Então, ótimo negócio, recusa do Palmeiras, e o Palmeiras recusando agora também o volante Danilo do Botafogo. E por falar em volante, nação, Casemiro do Manchester United e da seleção brasileira, titular da seleção brasileira, hein? Ele tem 33 anos de idade, né? Olha só, ele vai deixar o Manchester United no meio da temporada, ele vai ficar livre no mercado. Só que é o seguinte, ele analisa 3 mercados que ele está analisando, o Casemiro. A MLS dos Estados Unidos, né? A Arábia Saudita e uma possível permanência na Europa. Ele ainda não está interessado em voltar para o futebol brasileiro. Mas o Mengão malvadão, quando chega e faz uma proposta, rapaz, aí a balança pesa para o nosso lado. E eu pergunto a você, flamenguista, você gostaria que o Flamengo tentasse a contratação de Casemiro, meia da seleção brasileira, volante da seleção brasileira e do Manchester United? Vai ficar livre no mercado no meio do ano. Vamos lá agora, nação, para a novela Paquetá. É isso mesmo, mais uma informação da novela Paquetá que não chega ao fim. Flamengo envia proposta oficial para o West Ham, né, por Lucas Paquetá. Olha só aqui, ó, informação do GE. O GE disse que o Flamengo oficializou na manhã dessa quinta-feira a proposta oficial pelo meia Lucas Paquetá. A informação apurada pela equipe, né, que a proposta foi enviada na noite de terça-feira. Mas o que importa é que a proposta foi enviada, né? O Paparazzo Rubro Negro tinha apurado já que a proposta já tinha chegado ao Manchester United. Só que eles ainda não analisaram a proposta. Eu trouxe aqui também essa informação, eu trouxe a informação aqui no canal sobre a proposta que o Flamengo fez. Só que ainda o Manchester United ainda não analisou e não respondeu, né? O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros fixos, 127 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus, 31 milhões de reais, hein? Totalizando aí, ó, 248 milhões de reais a proposta do Flamengo, hein? Internamente o Flamengo tem otimismo e considera ter força para chegar a um acordo com o West Ham. Recentemente, os ingleses sinalizaram com a pedida de 45 milhões de euros, 280 milhões de reais. A venda de Lucas Paquetá
A vontade, né? A vontade de Lucas Paquetá em retornar ao Brasil e jogar no Flamengo reforça aí o sinal que o Flamengo fez a proposta para trazer ele agora em janeiro. É o seguinte, o West Ham queria que o Flamengo comprasse o Lucas Paquetá e emprestasse o Lucas Paquetá até o meio do ano. Aí o Flamengo, não, Nanina, não. Esse negócio de comprar o cara e emprestar, como é que eu vou comprar um carro e depois emprestar pro cara que eu comprei o carro? A gente compra alguma coisa para usar, né? Então o Flamengo vai comprar o Paquetá para poder utilizar ele agora, no início da temporada. É isso que o Flamengo quer. E o West Ham queria que ele ficasse lá até o meio do ano, mas Paquetá já bateu o pé, falou que quer voltar pro Brasil, falou que não joga mais pelo West Ham. Vamos aguardar. É o que eu falei hoje de manhã. Até domingo eu acho que essa novela chega ao fim. Até o domingo eu acho que essa novela deve chegar ao fim. E é o seguinte, nação, amanhã eu volto com mais informações para vocês. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Começou a chover agora e a goteira vai começar a pingar aqui de novo. Valeu, galera! Fui!